Olá pessoal, não sei se vocês vão perceber, o som pode estar um pouco diferente. Estou testando uma configuração um pouco diferente de microfone, que me dá um pouco mais de liberdade. Eu normalmente uso o microfone de lapela, mas eu notei que em alguns vídeos, dependendo da situação, tinha muito ruído da roupa raspando no microfone e tal. Então eu vou reservar esse. Eu estou experimentando com uma outra solução um pouco menos que vai deve ter menos ruído, né? Possibilidade de ruído aí por causa da roupa e tal. Então, digam aí o que vocês acham, se o áudio ficou bom ou não. O papo hoje, na realidade, é sobre silica gel. Recentemente, nossa, há alguns dias, um dia, 2 dias talvez, o canal do Pico, você dá uma olhada aí, o canal do Pico aí no YouTube, ele tem um blog famoso aí com revistas antigas de eletrônica e tal, e ele estava comentando sobre como conservar revistas, como guardar revistas, né, e assim no longo prazo e tal. E a gente estava trocando umas ideias do canal dele na seção de comentários e eu comentei de silica gel, armazenar revistas e outras coisas também com silica gel. Para quem não sabe, o silica gel, na realidade, ele é uma parece uma areia, né? Na realidade, sílica é composto básico de areia, mas é uma areia que tem uma propriedade muito interessante, que ela absorve coisas do ar, digamos assim, em torno dela. Então pode absorver muitas substâncias químicas, pode absorver e principalmente umidade, que é um dos pontos importantes que são importantes não só para o armazenamento de revistas, mas também muito comuns em eletrônica e outras coisas assim, outros usos assim, principalmente nas áreas muito úmidas, que inclusive é algo que ele comenta no vídeo dele lá. E basicamente o que eu vou falar aqui é simplesmente como fazer, né? Umas dicas de como fazer o seu próprio, sua própria, não fazer a silica gel, mas com silica gel pronta, fazer os seus próprios saquinhos de silica gel e como é que você pode também restaurar a silica gel a um estado original, digamos assim. Então, vamos lá, vamos fazer um pequeno um pequeno apanhado geral aí de como é que isso funciona. Vamos lá. Bom, começando aí, o papo, basicamente, silica gel em si, como ele se aparenta, né? Ele se apresenta aqui, esse aqui é o silica gel em si, ele parece açúcar cristal, é interessante. Ele parece um açúcar cristal e você tem que sempre tomar muito cuidado, porque ele é muito fino, então se um saco desse se rompe ou alguma coisa acontecer, vai para tudo quanto é canto. Então é meio sacalzinho aqui. Mas esse é o silica gel, conservando ele num saco tipo ziplock aqui qualquer, ele fica bem armazenado, porque o que é importante é como ele absorve a umidade de tudo, do ar, etc. Ele absorve toda a umidade em torno dele. Se você deixa um saco aberto desses, por exemplo, ele absorve a umidade do ar naturalmente. E eles têm uma propriedade que ele se satura, chega num ponto que ele fica saturado de umidade, que ele acumulou a umidade ao longo dos anos, etc, etc. E aí ele, digamos assim, para de funcionar. Só que da mesma maneira que ele absorve isso, ele também pode soltar, tá? Então, efetivamente, você pode reativar o silica gel dependendo das condições. Principalmente se você esquenta ele por um período prolongado de algumas horas e tal, no forno, por exemplo, um forno baixo e tal, você consegue fazer com que a umidade solte do silica gel e aí você consegue, digamos, reativá-lo de maneira de contento. Mas isso aqui, basicamente, é um silica gel que eu comprei no atacado, digamos assim. Existia uma loja no Rio, meu pai comprava muito, loja Herzog, B-Herzog, depois eu ponho o link aí, mas devem ter outras espalhadas no Brasil. Essa loja era a que eu conhecia, que vende ainda esse cara aqui, mais no atacado, digamos assim. E outras lojas, eu não sei se isso tem muito no Brasil. Isso aqui, na realidade, eu encontrei aqui como em loja de artesanato, como o produto para secar flores, fazer flores secas, arte e tal, etc. Não sei se no Brasil se encontra isso desse formato, ou seja, digamos assim, no varejo dessa maneira. Então, basicamente, o silica gel também vem muito comum, muito mais comum nas embalagenzinhas. Eu sei que essa aqui está com um labelzinho, embalagenzinha de remédio, né? Embalagenzinha de remédio muito comum. Você abre a tampinha e aqui dentro tem silica gel, justamente para evitar que os comprimidos, aqui no caso são jumpers, mas os comprimidos
de remédio fiquem umedecidos e tal, e grudem, estraguem, etc. E vem em muitos outros formatos também, né? Principalmente nos saquinhos, né? Então, vários saquinhos, você compra um produto qualquer e tal, e vem sempre com esses saquinhos aqui. Eu tenho uma tonelada que eu acabei armazenando ao longo dos anos, e esses sacos aqui, na realidade, eles ficam aqui nessa embalagem de novo, sempre bem protegida. Esse tipo de embalagem de geleia ou sei lá o que, ele sempre tem é sempre importante ter uma vedaçãozinha, tem uma pequena vedaçãozinha aqui, que se você aperta bem, ele fica joinha. Mas enfim, então basicamente os saquinhos aqui, existem silicagel de todos os tipos. Nesse caso, o silicagelzinho mais purinho, quer dizer, sumiu aqui, né? O silicagel um pouco mais puro, quer dizer, mais puro como esse aqui, que é como se fosse uma areinha, e está dentro aqui do saquinho. E existem alguns outros sacos de silicagel desses que tem também um pouco de carvão ativado dentro. Então, na realidade, o silicagel absorve alguma coisa e o carvão ativado absorve outros minerais, outras coisas assim. E tem até silicagel que vem até nos cilindros aqui e tal. Enfim, o formato varia, mas no final das contas o que importa é o produto que está dentro. E outra coisa que importa muito também é a porosidade. Porosidade do saco ou as aberturas no pequeno cilindro. Sempre tem que ter um caminho para o ar entrar e passar por dentro aqui. Não sei se dá para ver, tem uma redinha aqui na frente desse carinha aqui. Então, basicamente é isso. E se você mantém o silicagel todo juntinho aqui, bem hermético, ele dura bastante aí e tal, e qualquer coisa você pode reativar lá no forno, como eu havia comentado. Bom, mudando um pouco o ângulo aqui, uma aplicação para colocar uma revista, né, ou revistas e tal, livros, etc. Eu normalmente tenho recorrido a essa solução de botar uma caixa plástica, tá? O Pico mencionou uma caixa de papelão, mas obviamente que você sempre vai depender do ambiente, né? Em torno de onde você vai deixar a caixa de papelão. Essa é uma solução um pouco mais cara e essas caixas não são muito baratas, então eu não tenho muitas também, tá? Mas eu efetivamente uso uma caixa de plástico, tá? Essas caixas de plástico, aqui eu consigo até encontrar uma caixa com uma bordinha de borrachinha aqui. Então essa bordinha de borracha ela veda bem melhor. Inclusive essas caixas eles dizem que são a prova d'água. Essa aqui nem tanto porque está quebrada aqui. Isso que foi quebrada na loja eu nem percebi. Mas efetivamente essas caixas elas são muito boas, tá? Então o que você faria? Você colocaria os componentes dentro, ou os componentes eletrônicos, livros, revistas, etc. E põe um saquinho de silicagel e fecha a bichinha e naturalmente vai ficar aí se conservando aí ao longo do tempo. Obviamente sempre tem que prestar atenção se tem alguma coisa quebrada ou não, que aí não adianta nada, a umidade vai entrar de qualquer maneira. Esse aqui é um exemplo que eu já uso há vários anos, tá? Obviamente que eu tive que abrir para fazer algumas coisas recentemente, então a umidade aumentou de novo. Mas basicamente dá para notar aqui, mesmo tipo de caixa, com uma vedação aqui, tá? Um outro detalhe aqui, tá aqui o meu silicagel que eu fiz, eu vou mostrar como fazer isso aqui, que é um filtrinho de café e o silicagel lá dentro, tá? E aqui, basicamente, você tem ou um higrômetrozinho, esse higrômetro que a gente encontra aqui, caramba, não sei se vai dar para ver a umidade relativa, tá 36%, tá? Esse é um higrômetrozinho que a gente encontra aqui, eu simplesmente deixei aqui só para fazer as medidas, ou então você pode usar, às vezes salvado, quando a gente compra às vezes componente, ou recebe componente de amostra, você recebe esses cartõezinhos aqui, depois eu não achei os meus, mas depois eu vou achar. Então basicamente esses cartõezinhos aqui, que também ajudam a fazer a medida de umidade. E basicamente a vantagem é que quanto mais tempo você deixa o silicagel e a caixa fechadas, a umidade vai sendo absorvida e vai reduzindo. Eu tenho caixas que chegaram a próximo de 10% de umidade relativa do ar, o que para revistas nem sempre é uma boa. Revistas você tem que sempre manter um certo nível de umidade, senão ela pode esfarelar o papel ou destruir a cola. Isso é uma das coisas que eu comento até no blog no YouTube com o Pico. Na minha cidade natal em Brasília era muito comum você pegar livros guardados durante muito tempo, a cidade é muito seca e praticamente a encadernação toda esfarinhada porque a cola virou farelo, né? Mas basicamente, por exemplo, para eletrônicos,
o quanto mais seco, melhor. Então, efetivamente, você tem aí, você pode, enfim, usar mais silica gel ou menos silica gel para manter um pouco da umidade aí. Ou então, de repente, um tipo diferente de caixa vai te ajudar aí também a manter a umidade aí em algum nível intermediário. Mas basicamente é isso aí. Aplicações múltiplas, tá? Ajuda mesmo a conservar coisas, inclusive retira cheiro, o silica gel absorve muito cheiro, mas você tem que tomar muito cuidado com uma outra coisa, que isso é muito importante. O silica gel também pode soltar coisas. Eu estraguei dois motores porque eu reusei silica gel de cloro de piscina, e o cloro é altamente corrosivo. Então o silica gel absorveu o cloro, absorveu a umidade, mas absorveu também cloro com isso. Quando eu botei esse silica gel junto com os motores para não ter umidade, eles soltaram o cloro e aí, digamos, derreteram. Eles enferrujaram os motores tremendamente, eu digo jogar tudo fora. Mas enfim, paciência, essas bobagens que a gente faz ao longo do tempo. Então quando você for reusar esses saquinhos aqui, sempre tenha muito cuidado qual era digamos assim, a aplicação original. Se for uma coisa ácida ou alguma coisa muito complicada, quimicamente falando, você tem que tomar cuidado. Joga fora mesmo, ou então tenta reativar no forno. Aí, dependendo da química, você pode ter sucesso ou pode também ter uma grande encrenca. Mas enfim, basicamente é só tomar um certo cuidado e tudo funciona bem. Bom, então, para fazer silica gel ou saquinhos de silica gel, você basicamente precisa do quê? Do silica gel em si, de uma membrana que deixe passar, seja permeável à água, né, a umidade do ar, mas seja obviamente impermeável, não deixe passar a sílica em si, né? Quer dizer, e isso nada mais, uma das coisas mais úteis e mais baratas é efetivamente o saquinho de café, de coador de café. Saquinho de papel, né? Saquinho melita. Papel de coador. Eu estou esquecendo as coisas. Então, basicamente, papelzinho de coador aí, típico, que ele já inclusive vem selado em 3 bordas. Obviamente você tem que selar a última borda, porque senão obviamente o silica gel vai sair no seu equipamento, enfim, nos seus livros. E o silica gel é danado, porque realmente ele é uma areinha, então é complicado. Ele pode inclusive destruir mecanismos e tal, então você não quer nada disso, né? Mas então basicamente você precisa do saquinho, tá? Precisa obviamente do próprio silica gel, algum copinho medidor, alguma coisa qualquer. Eu normalmente uso um ou dois, dependendo da força, da potência que eu quero, da quantidade que eu quero de silica gel. Cabe bem um ou dois copinhos desses, que é copinho de remédio das crianças. As crianças às vezes tomam remédio, né? Já viu, né? E alguma maneira para fechar o saquinho. Eu tive bons sucessos com cola normal, cola branca, mas eu tive também alguns desastres. A cola branca, ela é boa, principalmente nesse papel fino, porque ela cola bem. Ela molha bem o papel e cola muito bem. O detalhe é que ela resseca ao longo do tempo. Então você tem que tomar um certo cuidado também. Porque se ela resseca, aí ele abre tudo e faz um desastre. Então, cuidado com cola branca. Funciona, mas nem sempre. Aqui, a cola em bastão é menos molhada, digamos assim, do que a cola branca. Mas eu nunca consegui fazer ela funcionar muito bem com esse tipo de papel, tá? Eu sempre tive alguns problemas aí. Mas, enfim, se você quiser experimentar, pode experimentar essa cola em bastão. E a outra solução é efetivamente usar um grampeador. O grampeador em si, na realidade, ele precisa do quê? Ele reduz a área do saquinho, porque você precisa efetivamente dobrar a borda do saco para fazer o grampeador, para não deixar a sílica sair, tá? Então, efetivamente, se você tem um saquinho muito pequeno, talvez não um coador ou alguma outra coisa que você queira, você provavelmente vai precisar usar um tipo de cola e não o grampeador. Nesse caso, vai funcionar bem. Então, vamos lá. Pego aqui, abro aqui o meu saquinho de sílica, naturalmente abro o meu saquinho do coador. Eu vou fazer uma sílica um pouco menos forte, aqui um saquinho com menos material. E cuidado, que isso aqui é uma areinha muito chata, tá? Então ela pega em tudo, gruda embaixo de unha e tal, etc. Então na realidade só vou botar um saquinho mesmo. E uma outra coisa importante, sempre feche
o saquinho o mais rápido possível da sílica gel, tá? Só para não dar problema. Não dá problema não, para não ficar saturando, né, a sílica gel. Então, basicamente, o que eu faria? Com a cola branca, eu simplesmente botaria aqui no canto, deixa eu mostrar. Então eu posso botar aqui, por exemplo, com a cola branca, eu posso simplesmente botar uma pontinha aqui, tá? Mas tem que cobrir bem, tem que cobrir em todos os cantinhos. Então, na realidade, eu estou cobrindo aqui desde um cantinho aqui até o outro. Tem que cobrir absolutamente tudo, tem que ser perfeito. E, obviamente, você dobra, né, o papel e cola os dois lados aqui. Isso aqui é atividade de jardim de infância, obviamente, né? Atividade de jardim de infância. Nesse caso aqui, obviamente, você tem que esperar secar, né? E uma vez seco, aí você, obviamente, é só jogar na caixa, ou onde você queira botar. Isso é normal. Isso aqui dura bastante, tá? Se você for colocar, e aí foi o que eu fiz na outra saquinho, eu botei as duas soluções. Eu botei a cola amarela, a cola branca, cola amarela, cola branca, tá? Só para selar bem. E aí eu grampeei, porque eu tenho bastante espaço nesses sacos de café. Aí eu grampeei. Então a gente volta aí quando secar. Aí eu mostro a grampeação. Enquanto faz esse serviço, tem que sempre tomar cuidado para não tomar um banho de sílica gel. Tem jeito. Bom, já fiz uns 3 ou 4 aqui, agora que secou, mas já fiz uns 3 ou 4 que eu estava precisando, tá? É muito rápido fazer isso, então você pode fazer de roldão. Mas tá aí. Tá um pouquinho... parece um pouquinho feio e tal, né? Mas não tem problema. Isso aqui tá relativamente vedado. Como eu já tive problema com a cola em si, eu normalmente uso a colinha. Hoje em dia eu uso a colinha como um vedante, como se fosse, tá? Ou seja, para realmente não deixar cair isso. E aí eu dobro e faço o grampeamento. Faço o grampeamento. Então, no final das contas, isso aqui é uma, digamos assim, uma solução barata para não dar problema e fazer o seu silica gel em casa, que aí você não tem realmente problema com muito gasto, né? Filtro de papel não é muito caro, grampo, bom, não é caro mesmo, tá? Então, eu dobro assim normalmente aqui e aí começo a fazer a grampeação normal e aí ele fica bacana. Esse aqui não ficou, tem que dobrar um pouquinho aqui nas pontinhas só para ele ficar melhor, mas esse aqui, mas basicamente, aqui fazer um pouquinho menor e basicamente grampear aqui um pouquinho em algumas pontas só para ele manter a firmeza aqui. Tá jóia, tá aí, grampeadinho, tá? Tá aí grampeadinho, fiz um pouquinho fechado aqui o símbolo do Superman. Enfim, então tá aí, gente, é isso aí. Basicamente era só essa demonstração aí que eu queria fazer e falar um pouquinho desse negócio que é tão importante para a gente manter os nossos equipamentos, a nossa literatura, as nossas coisas preciosas aí por um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.